Olá, mulheres que estão sendo geradas no secreto, assim como eu. Vamos para mais um vídeo. Desde já queria agradecer as pessoas que têm se inscrito nesse canal. Eu oro para que a vida de vocês seja abençoada e que mais vidas sejam alcançadas através desse canal. O Geradas no Secreto foi um projeto que Deus me deu, na qual eu sou uma agente, do Senhor para lembrar você, assim como Ele tem falado comigo, do gerar no secreto, que é você manter um relacionamento com o Senhor. Muitas pessoas têm negligenciado isso. Então, o Senhor me deu esse projeto, Ele me deu todo esse direcionamento, só que Ele está trabalhando em mim primeiro. Eu estou sendo gerada no secreto. Mas enquanto eu gero, eu compartilho. Enquanto eu gero, eu fluo daquilo que Ele tem colocado no meu coração. E eu oro para que esse compartilhar chegue até você e que a sua vida também seja alcançada. Bom, hoje a gente vai falar sobre a mulher e a maternidade, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Aqui é quando o Paulo está dando instruções acerca dos deveres das mulheres, então ele cita uns versículos antes sobre que a Eva que caiu, comendo da fruto proibido, e depois ela ofereceu para Adão. Infelizmente ela ia sofrer consequências, entretanto ela iria receber essa graça de Deus pela maternidade. É sobre isso que eu queria falar com vocês, que a maternidade, ela me salvou. E tem outras versões que dizem aqui, entretanto a mulher será preservada por meio da maternidade. Quando a gente estuda, a gente sabe que existem algumas interpretações acerca desse versículo, e eu não vou entrar nesse detalhe, Vou entrar no que eu vivo. Eu, como mãe de 2 crianças, eu vou compartilhar algumas coisas que eu vivo, porque foi isso que o Senhor me chamou, não só para compartilhar a palavra, mas quando a gente compartilha do que está em nós, às vezes, e por várias vezes, eu achei que o que eu vivi, o que eu tenho, era muito pouco. Era só para mim. Até o Senhor me chamar e falar assim, você vai usar o seu pouco e vai compartilhar. Você vai usar o pouco que você tem e vai me entregar. E deixa comigo que eu faço o resto. Então, ele me direcionou, abri esse canal e eu fugi. Aconteceu em 2023, eu achei que era coisa da minha cabeça, Acho que eu falei em algum vídeo atrás, eu achei que era coisa da minha cabeça e deixei pra lá. Falei, não gosto de ficar falando, fazendo vídeo, não gosto. Tem gente que vai lá, gosta de falar, eu gosto de falar, mas não aqui na câmera, as pessoas. E o Senhor me direcionou, eu achei a princípio que era coisa da minha cabeça e depois eu pedi confirmações. Eu tive todas as confirmações que eu poderia ter de que eu deveria compartilhar, sim, aquilo que Ele tem feito em mim e a palavra do Senhor através daqui. Eu espero que chegue até você, espero que você também seja alcançado e espero que seja com você também. Às vezes você acha que você não tem para compartilhar. O pouco que você tem, entregue para Deus. Ele vai multiplicar. Ele vai fazer grandes coisas. O óleo que tinha, um pouquinho do óleo que tinha lá na botija de azeite da viúva, ele serviu para alimentar ela, para pagar a dívida que os credores iam levar aos filhos. Um pouquinho de óleo que ela tinha foi o suficiente para o profeta fazer, aquele milagre. Então é sobre isso que a gente está conversando, sobre você se doar. E hoje eu vou compartilhar sobre a questão da maternidade. A maternidade, ela me salvou. Então, ser mãe sempre foi uma coisa que eu quis muito. Mas, só quando meu filho nasceu é que realmente eu entendi que não basta só querer ser mãe, precisa querer a maternidade. Inclusive, eu já ouvi muitas mulheres falando, eu amo ser mãe, mas eu não amo a maternidade. Oi, não dá. Essa frase não cabe na mesma fala. Não tem como você separar uma coisa da outra. Ser mãe e odiar a maternidade. Acontece que quem fala esse tipo de coisa age como eu já agi. Eu já agi muitas vezes. Querer ser mãe, mas não aceitar a maternidade. Porque a maternidade, ela exige sacrifício, ela exige renúncia, ela te tira da zona do conforto. Então as pessoas não querem, eu quero ser mãe. Tem lá o filhinho, é mãe aqui, meu filho isso, meu filho aquilo. Eu tô falando porque eu já conheci mulheres que às vezes nem cuidavam dos filhos. Outras pessoas cuidavam dos filhos. Não tô aqui querendo julgar nenhuma situação. Cada um sabe, às vezes precisou criar o filho com a avó, com outra pessoa. Não é sobre isso que eu tô falando. É sobre muitas vezes se gabar das conquistas dos filhos e ela nem foi mãe. Ela nem curtiu a maternidade, ela terceirizou aquilo que Deus deixou para ela fazer. Então, eu tive um período na minha vida que, inclusive, Deus usou meu esposo para falar, eu quis ser mãe, mas eu não queria maternidade. Porque é muita renúncia, é muito se doar. Mas aí o Senhor foi trabalhando na minha vida e me ensinando. E Ele me ensina até hoje, porque às vezes eu reclamo de uma das coisas piores para mim foi a questão de ter
que ser acordada de noite, porque os filhos fazem isso com a gente. Eles acordam a gente de noite, eu já contei algum vídeo atrás, esse projeto, esse Gerar Secreto, começou lá quando eu estava com a minha filhinha. Ela não dormia de noite, e eu passava praticamente a noite inteira, cansada, ela só tirava uns cochilinhos e eu não conseguia. E ali, naquele momento, naquele sacrifício, o Senhor começou a gerar no meu coração. Ao invés de reclamar, Bárbara, enquanto você está aqui fazendo ela dormir, enquanto você está aqui amamentando, ao invés de reclamar, fica brava, começa a me adorar, começa a louvar, começa a trazer existência, aquilo que dá esperança, começa a lembrar das minhas palavras, das minhas promessas. E foi aí que o Senhor começou a trabalhar no meu coração, né? E enquanto eu estava lá, naquele momento, escondida, ninguém me via, porque Gerar no Secreto, ele é difícil, porque ele é um lugar solitário. Ele é um lugar só você e Deus, é onde você busca ele, busca intimidade. E muitas vezes ele é solitário, igual quando a gente está com um bebezinho pequeno. É nós e o bebê, e as pessoas parecem que estão vivendo as suas vidas, e a gente está lá, queria fazer outras coisas e não pode fazer. E esse foi o momento que Deus começou a falar comigo, no momento da maternidade. Então, essa parte de acordar, de ter que, né, esse foi um dos maiores sacrifícios para mim, porque eu sempre tive dificuldade quando me acordavam de noite, né, eu sempre prezei, amei dormir a noite inteira, aquele sono contínuo, e os meus filhos, principalmente a mais nova, de 3 aninhos, ela foi o que mais fez isso. E o Senhor falou comigo, eu estou trabalhando em você, essa questão também, porque era algo meio que sagrado para mim, meu sono. E quando o Senhor me tirou, começou a tirar dessa zona de conforto através da minha filha, meu filho acordava, mas não era tanto, começou o forjar do Senhor, começou a lapidação. Porque a maternidade, ela é um caminho de entrega. A gente entrega tudo de nós. E muito mais, né? Dizem que o amor de Deus é semelhante ao amor de mãe. Eu realmente não acredito nessa frase, porque embora o amor de mãe seja muito grande, inclusive a palavra fala, ainda que minha mãe se esqueça de mim, eu jamais se esqueceria. Então, de Deus sempre vai ser muito maior. Não dá nem para se comparar. Então, nesse processo que eu fui vivendo da maternidade, eu vi que o Senhor estava me salvando daquela Bárbara extremamente egoísta, não que eu não seja, mas o Senhor vem trabalhando, né? O Senhor vem trabalhando através da maternidade, que eu consigo sair de mim, consigo sair um pouco da minha vontade. Quantas vezes você, alguém que você conhece, a gente tem que abrir mão do sonho, de fazer alguma coisa, de exercer alguma coisa de uma faculdade. E por isso que hoje em dia muitas pessoas têm preferido abrir mão da maternidade. Então, assim, eu falo, se você é cristã e você tem saúde, é casada, tenha filhos, pelo menos um. Eu sei que muitas pessoas falam, hoje em dia tá difícil. Quando foi fácil? Joquebede, teve Moisés, tinha outros filhos também, num tempo onde as crianças estavam sendo um tempo extremamente difícil, onde eles viviam como escravos, as crianças estavam sendo ameaçadas, e mesmo assim ela confiou em Deus. Deus usa momentos de dificuldades e a vida nunca vai ser fácil, para justamente nós nos aproximarmos dele e falar, confiamos no Senhor, que foi o que ela fez, ela confiou em Deus. E ela não ficou com medo e teve filho. Teve filho e nasceu Moisés, e ele, todo mundo sabe, tudo que ele fez. Então, assim, hoje em dia a gente tem vivido numa sociedade bastante egoísta, né? Eu não estou aqui dizendo que você tem que ter um monte de filho, eu espero parar nos dois aqui, que o Senhor me permita, né, em acordo com meu esposo. Mas o que eu estou dizendo é que os filhos, eles que são a nossa herança. A palavra do Senhor diz que filhos são herança do Senhor. E para que a gente tem eles? Para a glória de Deus, para a honra e para a glória de Deus. Os meus filhos nasceram uma intercessora. Quando meu filho nasceu, a partir dali eu intercedo desde que ele estava na barriga, coisa que eu não fazia antes de tê-los. Então, é guiá-los. Quando alguém elogia ele, nossa, ele é uma benção, nossa, seus filhos são uma benção. Que alegria que é isso. Não é por mim, nem por meu esposo, é para a honra e a glória do Senhor. Porque eles são as flechas que a gente está colhendo. Eles que vão alcançar o alvo. E eles são a nossa geração, os meus filhos são a nossa geração. Eu vou fazer mais vídeos, né, compartilhando, se o Senhor me permitir, de outras experiências que eu tive, experiências com meu filho. Por isso que eu falo, meus filhos me salvaram. Me salvaram porque eu comecei a verdadeiramente ser intercessora, verdadeiramente orar, verdadeiramente jejuar, coisa que eu não fazia tanto antes. Porque realmente ter filho aumenta as preocupações. Não necessariamente, aumenta. Mas Deus, ele usa essa situação para nos transformar. E eu tenho sido transformada muito mais depois que meus filhos nasceram do que a minha vida inteirinha sendo cristã. Né? Então, é isso. Obviamente,
Não é fácil, existem os momentos de desafios, tem dias que eu quero fugir, mas tem que levar eles. Então, eu acho que você também já deve se sentir assim, cansada. Tem dias que eu tô cansada, porque a gente trabalha, a gente tem coisas para fazer, a casa não se arruma sozinha, e muitas vezes as pessoas que moram não ajudam, graças a Deus aqui as pessoas ajudam. Mas vejam os seus filhos como pessoas que Deus colocou no seu caminho para que você fosse salva, assim como eu. Então ele vai trabalhar em você, ele vai te transformar, ele vai forjar também o seu caráter a partir do momento que a gente vive esse processo da maternidade. E precisa acolher cada acontecimento, precisa acolher cada coisa. E todas as vezes que eu me sentia cansada, eu me sinto cansada, o Senhor, o Espírito Santo vem sempre no meu coração e fala: vem sobre mim, vem comigo, lance sobre mim o seu cansaço. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então tem dias que eu quero chorar, eu quero fugir. Mas é isso. É justamente esses momentos que Deus usa pra gente se aproximar mais dele. Senhor, eu tô cansada, não aguento. Essas crianças, essa bagunça, essa casa. É essa oportunidade que você tem de se achegar a Deus. E muitas vezes eu preferi reclamar, preferi me murar, preferi ficar de cara feia. O Senhor tem me ensinado. Não que eu não fique, mas aí o Senhor tem me direcionado mais nesse sentido, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que vocês vejam a maternidade como uma dádiva de Deus, ainda que os dias sejam desafiadores, ainda que você esteja enfrentando desafios com seus filhos, sejam ainda adolescentes ou mais adultos, estejam dando um trabalho. Lembre-se, eu vou dizer aqui para vocês o que o próprio Espírito Santo me disse um dia em que eu estava extremamente angustiada diante de uma situação do meu filho, que a gente começa a ficar preocupado, né? A gente às vezes se preocupa, ao invés de entregar para o Senhor, tem aquela preocupação em relação a futuros, dele se perder, então eu estava com esse medo, né? E lá com a minha filhinha no colo, eu dando de mamar, chorando, minhas lágrimas caindo, e eu orando ao Senhor, né? Que meu filho não se perdesse. E o Espírito Santo falou exatamente isso que eu vou te falar no meu coração. Você não está criando filhos para perdição, mas sim para a honra e para a minha glória. Ele disse isso claramente, era de noite, de madrugada, parecia quase audível. E eu chorava, eu chorava. Então, desde então, quando vem esse pensamento de medo em relação aos meus filhos, em relação. E eu já entreguei ao Senhor, vem essa frase do próprio Espírito Santo me dizendo: você não está criando filhos para perdição, mas sim para a minha honra e para a minha glória. Descansa. É isso. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Que vocês continuem caminhando no Senhor. E quando vocês se sentirem fracas, cansadas, sobrecarregadas, já cheguem a Ele, que é Ele que vai trazer o alívio para vocês. Fiquem com Deus. Espero que essa palavra tenha falado com você. Falou? Dá um like. Comenta nesse vídeo alguma experiência, alguma coisa em relação à maternidade, que você concorda, não concorda, não importa. E ative o sininho também, porque a YouTube entende o conteúdo é relevante e você também vai receber novas mensagens quando ela chegar aí para você. Tá bom? Muito obrigada. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau.